Bom dia, galerinha. Estamos aqui para mais uma aula de história, mas antes disso eu vou dar uma dica de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, tenha sempre lápis, borracha e caneta, e o livro de história de vocês e o livro para vocês fazer o livro de história de vocês e o caderno para vocês fazerem as devidas anotações, ok? Hoje nós iremos falar sobre as condições das populações indígenas e negras. A escravização dos indígenas. Os indígenas, como mencionado, foram o primeiro grupo a ser escravizado em nosso país, quando ainda colônia. Aos poucos, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pelas dos escravos africanos. Mas essa foi uma transição lenta e que não aconteceu de maneira uniforme, em paz. Sendo assim, em alguns locais da América Portuguesa, os trabalhadores indígenas foram substituídos pelos africanos em meados do século XVII, enquanto em outros isso aconteceu somente no século XVIII. Os indígenas eles foram primeiramente escravizados justamente por ser um único grupo disponível em grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. A escravização dos indígenas era mais barata, mas uma série de fatores tornavam-na mais complicada de sustentar-se. Outro complicador relacionava-se a uma questão demográfica. A população indígena, sobretudo no litoral, reduziu-se sensivelmente na medida em que avançava a colonização portuguesa. Isso se explica pelo fato biológico, pois doenças trazidas pelos portugueses eram fulminantes para os nativos, porque assim, como os nativos daquela época, né, os índios, eles não tinham contato nenhum com nenhuma doença, então eles não tinham anticorpos para combater aquelas doenças que os portugueses trouxeram. Então, devido a essas doenças, muitos índios morreram, porque o corpo deles não tinha como combater aquela doença que até então era desconhecida. Mas também pelo conflito com os portugueses e pela escravização, os quais resultavam na morte de indígenas aos milhares. A Constituição Federal do Brasil, de 1824, não contemplava a existência dos povos indígenas, considerando assim que a sociedade brasileira era homogênea. Já a Constituição Federal de 1988 passou a considerar a pluralidade étnica como direito, evidenciando a questão da proteção às comunidades indígenas e estabelecendo prazos para que em suas terras fossem demarcadas. Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, sendo, portanto, um órgão federal responsável pela política indigenista. Já em 1967 foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, cuja função está relacionada à delimitação, à demarcação, à regularização e ao registro das terras indígenas. É também responsabilidade do órgão coordenar e implementar as políticas de proteção ao povo indígena. A população indígena no país sofreu um enorme decréscimo entre o século XVI e o século XX, passando de milhões para a casa de milhares. Extermínios, epidemias e também escravidão foram os principais motivos dessa redução. Foi após a década de 80 que esse cenário mudou e a população indígena voltou a aumentar. De acordo com o Instituto Socioambiental, os povos indígenas têm crescido em média 3,5% ao ano. Né? E assim, a escravização dos indígenas, ela não perdurou, né? Eles tiveram que buscar outras formas, né, de trabalho escravo, no caso, os negros, porque os índios, eles não aceitavam ser escravizados e eles fizeram muitas revoltas, muitas rebeliões, né? Por isso que eles resolveram adotar o trabalho escravo dos negros vindos da África. O povo indígena no Brasil em 1500. Segundo dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, dividido entre 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior.
Em 1650, 150 anos depois, esse número caiu cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os índios, cerca de 80 povos indígenas desapareceram, foram exterminados no Brasil no século XX. E atualmente, o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas. Desse total, 502.783 encontra-se na zona rural e 315.680 habitam os centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras, em apenas 10 apresenta a população indígena maior que 10 mil habitantes. Outras constatações do censo a respeito da população indígena foram: há mais mulheres nas áreas urbanas e mais homens na zona rural. São altas as taxas de fecundidade e mortalidade nas comunidades indígenas. Os indígenas que habitam fora de suas terras apresentam baixa taxa de fecundidade e mortalidade. Apesar de ter melhorado a taxa de alfabetização, as comunidades ainda apresentam nível educacional baixo quando comparado à população não indígena. Na zona rural, aproximadamente 38,4% das crianças indígenas não possuem certidão de nascimento. Ok? A etnia indígena no Brasil. O Censo Demográfico de 2010 divulgou a existência de 305 etnias diferentes no Brasil e 274 línguas indígenas, com exceção das línguas originárias de outros países. A etnia com maior número de indígenas é a etnia ticuna, com cerca de 46 mil índios. Aqui tá algumas etnias, né, e a população delas. Tem a ticuna, que tem 46.045 habitantes, a Guarani, Kaiowá, que tem 43.401, e por aí vai até chegar a Pataxó, que é a que tem menos, a população indígena dela é uma das menores, que é 3.588 habitantes indígenas. Ok, galera? Por hoje, nós falamos mais sobre a população e a escravização indígena. Na próxima aula, iremos ver sobre a escravidão dos negros, né, que vieram da África. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem rever a nossa aula, vocês podem acessar o nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Lá vocês terão todo acesso ao nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá diariamente é postada a atividade diária de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.